Bom, gente, hoje eu tô aqui num episódio bem especial. A gente vai falar sobre relacionamentos com a Mel e com o Felipe. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o convite. Tô feliz de ter vocês aqui. A gente já conversou muito, né, Mel? Sim. Sobre relacionamentos e eu acho que a gente tá bem alinhada aí. Sim. Então, vamos que vamos. Se isso. apresenta, fala um pouquinho das suas redes, como que te encontra. Vamos falar do teu trabalho, como que veio a ideia. Acho que tem bastante coisa legal aí pra gente Sim. trazer. Queria agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada. Imagina. Porque a gente te admira muito, não só como profissional, né? Como pessoa. Então, acho que o papo vai ser uma delícia. Vamos que vamos, Dona. Ô, Mel, conta pra mim. Fê, quer falar? Não, acho que é agradecer a oportunidade. Sou um grande apoiador da Mel. Acho que Sim. a gente construiu algo muito grandioso, né? A gente é um casal jovem, mas a gente tem uma história. Isso Muito vai ser boa. gostoso. Já vou aproveitar e vou fazer o link dessa tua fala, que é eu sou um grande apoiador da Mel. Sim. E eu acho que isso é um grande diferencial no meu relacionamento, que eu sempre vejo isso no meu parceiro, sabe? Eu lembro que todas as vezes que eu chegava, vou fazer isso, vou fazer certificação de robótica, assim, é um universo muito masculino, né? Sim. E que às vezes ele poderia pensar assim, não, como é que eu vou deixar ela brilhar mais, né? E pelo contrário, eu sempre vi muito isso dele, assim, vai, pã, vai lá, final de semana, tem um curso e tal. E o Ick sempre me apoiando muito, assim, então eu acho isso essencial para o nosso crescimento, né? Eu não sei como é que vocês veem isso. Não, com certeza. Eu falo pra ele que ele faz com que eu me sinta muito mais capaz de fazer as coisas. E eu acho isso essencial no relacionamento. Porque a gente tem um pouco disso de duvidar se a gente consegue, se não consegue. E se você tem alguém do seu lado que te enxerga tão grande assim, te apoia, faz toda a diferença. Exato. E ele é essa pessoa o tempo todo pra mim. Isso é importante, né? Demais. Isso é importante. Demais. E você vê que a pessoa, ela não é se incomoda, mas ela não se... Fugiu a palavra aqui, mas ele não tá... Eu talvez vou usar o termo incomodado. Tem outra palavra que eu queria usar, mas ele não tá incomodado com o teu sucesso. Sim. Né? Ele não tá incomodado com o teu crescimento. Não tem disputa. Não existe né? disputa, Não tem apoio, né? Tem parceria. Exato. Então, Tanto que a parceria é uma das coisas que a gente mais Defende. apoia e defende dentro do relacionamento. Acho que isso foi uma das mudanças, né? A gente Chave, né? sempre traz que o casal tem que agir como um time. acredito muito nisso. Porque quando a gente fala de competição, às vezes a gente pensa em algo muito palpável, por exemplo, em carreira, algo assim, mas a competição às vezes é numa conversa, de você querer estar certo, tá errado, não, eu tô certa. Né? A competição às vezes vem de você querer ceder mais que o outro. Pequenas coisinhas que a gente não percebe que tem essa competição. E aí, quando você coloca o casal para agir como um time, resolve 1 milhão de problemas, assim. E é isso, né? É os dois contra o problema, os dois lutando para conquistar alguma coisa. Você soma tudo vezes 2, né? É muito mais rápido, muito melhor. E às vezes você tem uma visão que ele tem uma outra. Acho que o homem ele é mais prático, né? Muito mais. A gente já é fantasia, né? A cabeça. Aí vem ele... Põe o pé no chão um pouquinho. Né? Eu brinco assim, que às vezes eu tô muito puta, né? Aí eu ligo pro Ick, aí eu falo assim, ele é meu equilíbrio. Porque de repente ele fala uma coisa falando, né? De repente é isso. Tipo, ficou mais leve, sabe? Então, bem legal, eu acredito muito nesse processo. E tem muito lado feminino, porque que nem a gente tem o lado prático de fazer as coisas, mas se a gente se prende muito a isso, a gente demora muito para dar o próximo passo. Entendeu? Então esse lado, essa energia feminina, que é o do sonho, do vamos, também é muito importante. Entendeu? E que se complementa. E que se complementa. Exato. Então, por isso que a gente fala, né? A parceria não tem algo que substitua, entendeu? Bonitinho. E como que começou? Da onde veio? Isso eu não sei. Mas da onde veio essa ideia? Eu lembro que até você falou assim, pá, hoje o meu foco, né, no meu trabalho... Conta um pouquinho, né, de como é a tua história de vida, como vocês começaram, da onde veio a ideia, como foi o relacionamento, como que vocês foram construindo. Vamos começar aí. Vamos lá, muitas histórias. Adoro essas histórias, adoro. Eu acho que antes de contar como a gente se conheceu, é importante contar o antes. Porque eu, apesar de muito nova, eu conheci o Fê com 18 anos, mas eu já vinha de uma série de relacionamentos muito complicados, assim.
E aí a gente se conheceu em janeiro de 2018. No final de 2017 eu parei e falei, cara, eu vou cuidar de mim, vou me desenvolver, vou me conhecer, porque não tá dando certo isso daqui, não vou ficar saindo com mais ninguém. Beleza. E ele, na virada do ano de 2017, prometeu a mesma coisa, exatamente o mesmo pensamento. Falou, não, eu preciso dar um jeito, porque não tá dando. E aí... Mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem mais esse olhar. Da onde veio... Vou perguntar pra ele, porque eu acho que a mulher tem mais isso. Da onde que veio essa ideia de, tipo, eu preciso cuidar melhor de mim e focar no autoconhecimento? Então, na realidade, foram uma sucessão de erros. É sempre assim, né? É sempre assim. É o que minha mãe fala, o que não vem pelo amor, vem pela dor. Exato. Sempre assim. Entendeu? Eu olhei e falei assim, cara, eu tinha passado um ano muito, muito pesado. Eu falei, eu preciso... Isso aqui não condiz com a ideia que eu tenho de homem. Já começa assim. Perfeito. Entendeu? Eu falei, não, preciso mudar isso daqui, né? E homem tem a questão do ambiente masculino, e normalmente o ambiente masculino é sempre bem tóxico, né? Não, Demais, ao extremo, né? É, bem tóxico. E aí no final do ano a gente tava indo até pra uma chácara, que eu tinha comentado com um amigo meu. Eu falei assim, não, cara, esse ano parou, né? Isso aqui foi uma etapa que não vai voltar mais. E janeiro aconteceu. A gente se conheceu. Eu até brinco que é um encontro de almas, assim, porque a gente se conheceu no finalzinho de janeiro, né? E assim, a gente se viu, uma semana depois a gente ficou, um mês depois a gente começou a namorar e nunca mais se largou, assim. E nunca houve dúvida, sabe? Nunca houve aquilo de, será que é ele? Será que vai dar? Eu falo muito isso para as minhas amigas que estão nesse começo de relacionamento. Eu falo, gente, o negócio ele flui, ele acontece. Você não fica fazendo esforço, né? Não, exato. Ele muito gostoso. Encaixa, né? Encaixa Exato. e vai, né? Eu acho que o namoro, o relacionamento é uma consequência natural de algo que te faz bem, de algo que tá caminhando. Não é um forçar, né? Será que namora agora? Será que é ele? Porque quando é natural, né? Você sente que é a pessoa. Não tem plano B, né? É aquilo ali. Não tem plano B, Entendeu? Exato. Eu até brinco sempre quando a gente comenta, né, sobre a nossa história, assim. Eu falo que quando eu vi ela pela primeira vez, a gente tava indo pra uma festa, se não me engano, né? Aí ela desceu da van, assim. A gente tava indo, nossa... E parecia que tinha um holofote assim, em cima dela, assim, ela tinha cabelo vermelho na época. Falei, meu Deus do céu, é possível. Que mulher é essa? Não, foi literalmente, assim, tipo, paralisou, né? E foi até que a gente começou a conversar, né? Mas, assim, foi tudo muito rápido também, né? Foi rápido e de fato, assim, eu acho que a gente não teve um momento que a gente falou assim, agora a gente tá ficando sério, agora eu não vou ver mais ninguém. Foi algo assim, é ele, você olha e não tem outra opção. E aí o nosso relacionamento sempre foi muito bom, né? Mas isso não significa que não tem desafios, né? Eu fui a primeira namorada mesmo, assim, do Felipe. Primeira, então você pensa, né? Eu vinha de uma sequência de relacionamentos com pessoas complicadas também. Mas a gente não era complicado, né? Eu acho que era a bagagem que carregava, assim. Só que mesmo com todos os desafios... a gente nunca teve medo de melhorar. Isso eu falo que é a melhor característica do Felipe também, que eu vejo assim nele. Uma coisa é você querer uma pessoa pronta, não existe. Não existe. Mas outra coisa também é uma pessoa que só erra. Você tem que olhar, a maior característica que alguém precisa ter num relacionamento é essa vontade de melhora, ponto. Estar aberto, né? Estar aberto à melhora. Então, você falar assim, tá, eu estou disposto a melhorar. Conseguir? Ainda não. Mas eu tô tentando. Então, você vê que a pessoa tá se esforçando por vocês. E isso o Felipe sempre teve. Isso a gente sempre teve junto. E assim, e aí, as pessoas à nossa volta, a gente sempre ajudou com o relacionamento. Sempre foi uma coisa natural. Acho que foi essa história que você me contou. Fato, já lembrei. Sempre foi uma coisa natural, assim. Minhas amigas, os amigos dele, nossa... Porque a galera tem muita história de fracassos, né? Sequência, né? Porque, de fato, a gente... foca em carreira e tudo mais, mas um relacionamento conturbado... impacta em tudo. Impacta em tudo. Em tudo, nossa. Né? Então, quando tá aquele caos, as pessoas querem ajuda. Não adianta. E sempre procuravam a gente. Até família, né, amor? Nossa. Amigos, a galera do trabalho. Então, era uma coisa natural nossa. Só que eu, de formação, sou engenheira civil. Então, eu tava tentando lembrar qual que era. Engenheira civil, Sou engenheira civil. Eu trabalhei 4 anos na área.
E por mais que a gente ajudasse todo mundo com relacionamento, nunca passou pela minha cabeça, vou trabalhar com isso. Eu amava fazer isso. Se alguém me chamasse meia-noite, eu tava lá pra ajudar a gente, nós dois juntos, né? Só que não passava pela minha cabeça que dava pra viver disso. E que, enfim, não passava a possibilidade. E aí, como eu acho que as coisas acontecem, a vida dá uma chacoalhada na gente, a gente passou por um momento apertado, assim, financeiramente. A gente já estava na busca, a gente sempre teve essa característica, assim, de buscar algo diferente para fazer. Aí tem várias histórias que a gente vai contando. Ao longo, tá. E nesse momento eu olhei pro Fê e falei, cara, todo mundo fala que a gente tem que fazer o que ama, que se mesmo que fosse de graça, o que a gente faria? Porque acho que é natural o dinheiro vir. Porque o dinheiro não tem que ser o objetivo final. Ele tem que ser uma consequência natural de você fazer algo que você ama, de você ajudar. A gente olhou um pro outro, a gente já sabia a resposta, né? E como estava nesse momento apertado financeiramente, a gente falou, vamos fazer. É isso. Esse é o momento, entendeu? E aí a gente começou, né, amor, juntos. A gente começou a escrever um livro. A gente tem um livro juntos. Nossa! E foi maravilhoso, assim, o processo. A gente também foi descobrindo, porque tem muitas coisas que eram naturais pra gente fazer no nosso relacionamento. E quando você coloca no papel, você começa a perceber que, nossa, foi isso que a gente fez mesmo, né? Pra ajudar outras pessoas. Você não tem tanta clareza do que é que você aplica, né, na porque prática. Você aplica, você não fala, é passo a passo, é assim, Peraí, assim, vamos, assim. Né? Exato. Você vai tendo uma noção e vai aplicando. E aí, quando a gente sentou pra fazer o livro, a gente falou, é isso. E a gente super animado. Que legal. E aí começou. Entendeu? E aí chegou um momento assim que eu falei, não dá mais pra ficar levando os dois juntos a engenharia. Porque eu sempre gostei muito de engenharia, mas uma coisa é gostar, outra coisa é te preencher. Eu falo pra ele hoje, muitas pessoas me mandam mensagem pedindo ajuda, eu converso, ajudo. Quando a pessoa fala, cara, você mudou meu relacionamento. Eu passo o mês inteiro lembrando disso, assim, entendeu? Isso me preenche. É isso que eu quero trazer pro mundo. E então chegou um momento que não dava mais pra ficar pela metade. Entendeu? Então foi uma decisão, assim, falei, não vou mais seguir com a engenharia, porque é isso que eu amo, é isso que me preenche. E eu falo assim, que eu apareço na rede social, mas a gente tá o dia inteiro conversando sobre isso. Homens me chamam e eu tenho uma visão que eu ajudo, mas ele é homem, entendeu? Eu falo, e aí, amor, o que você acha, tal, sobre isso, como você lidou com isso, com a gente? Então, assim, é um negócio nosso, né? E foi assim, e tem sido maravilhoso. Você sabe que tem uma... Eu tô tentando lembrar a palavra, mas tem uma... Não é filosofia de vida, mas eles falam do japonês, que eles falam que é você encontrar... É que fugiu o nome da palavra, já que vai vir aqui. Mas que é você encontrar o seu propósito de vida e com o que é o seu propósito de vida, você também ganhar dinheiro. Já que exatamente eu lembro isso. que é. E eles falam muito, por exemplo, quando eu penso na minha história hoje, o que eu faço hoje, eu sou completamente preenchida com o que eu faço hoje. Então, assim, eu não sinto que falta. E é o meu trabalho, eu vivo disso, né? Então, eu acho que esse é o grande lance. E você vê a transformação na vida do outro, eu acho que é o que te faz saber que você tá no processo para continuar. Exato. Então, quando você vê a resposta, ou né, vou falar por mim, mas uma paciente que volta com uma qualidade de vida melhor, que tá, né, treinando, que entendeu o que é que faz sentido, que tá mais focada em saúde do que em doença. Então, assim, pra mim aquilo é transformador. Você fala, meu Deus, eu transformei uma vida. Que te faz feliz. Exato. E aí, pra vocês, na verdade, o que eu vejo muito... Vou falar de mulher, que é o que eu vejo mais na prática. Mas eu vejo que para nós mulheres, até por uma experiência pessoal, quando eu não tinha um relacionamento sólido, eu acho que isso acaba impactando em todos os pilares da nossa vida. Todos. Então eu não acho que é só eu tô mal, mas eu tô mal emocionalmente. Eu acho que isso impacta no nosso trabalho, na nossa relação com a nossa família, saúde. Na nossa saúde, né? Em tudo. Então não dá pra gente separar, né? Então... Exato, é uma questão de saúde, eu falo isso. Até tava conversando com o Fê vindo pra cá, que ano passado, quando a gente passou em consulta com você, para descobrir a endometriose de fato, o meu relacionamento influenciou 90% em descobrir isso. Porque eu já passava no convênio, já tinha anos que eu tinha dor, e se fosse alguém que não me apoiasse, que não me ouvisse, ele ia falar, mas você já foi no médico, você sabe que não é nada. Tem nada. A gente vai pagar uma consulta mais cara para você, e para quê?
E não foi, entendeu? Ele viu meu sofrimento e ele quis que eu fosse, ele fez questão. Eu lembro que ele sempre foi com você ali, Ele né? fez questão, porque ele se importa com a minha saúde. Então, olha o impacto do relacionamento. Imagina se eu não tivesse descoberto. Você viveu uma vida de dor, que é o que a gente vê acontecer. A mulher que vai fazer o diagnóstico lá na menopausa, né? Então, uma vida de dor desde a primeira menstruação, uma sequência e toda uma vida de... Não vou falar frustração, mas é muita coisa que É uma impacta, qualidade né? baixa de vida, né? Exato. Ficar com dor. E olha só quantas coisas influenciam. O relacionamento é uma delas. E sem contar a vida sexual também, né? Porque acaba tendo impacto na vida sexual, né? Demais. E aí isso influencia a autoestima. Imagina. A segurança, então, né? Toca na parte da insegurança. Da insegurança da mulher. Então, eu acho que é uma questão de saúde, é uma questão de vida. É o que você está falando, é qualidade de vida. Por isso que... Eu vou falar e até me emociono. É muito legal, né? Por isso que de fato me preenche, assim, porque a gente vê a transformação na vida das mulheres e dos homens também, de ter um bom relacionamento. Porque hoje parece que é só um luxo, né? Ter um bom relacionamento é um luxo e não é. É o mínimo que a gente deveria aceitar. A gente deveria buscar isso, porque a né? gente que tem um bom relacionamento sabe o quanto isso torna a vida mais fácil, melhor, mais gostosa. Mas quem não tem gente que não conhece isso. Você sabe que tá me fazendo... Eu tô resgatando aqui na minha memória as minhas histórias. Mas eu acho que vocês dois trouxeram algo que pra mim também faz sentido. Hoje, todo curso que eu vou fazer, eu volto do curso e falo, cara, é autoconhecimento. Tudo. E tô falando de tudo, tá? Tô falando de menopausa, tô falando... Porque quando eu tenho muito mais clareza, e até pra eu me comunicar num curso... Então, assim, eu acho que hoje a grande pegada, o olhar tem que ser pro autoconhecimento. E aí a gente consegue talvez clarear. E até falou, hoje eu tava falando pra uma paciente sobre isso, que quanto mais ela entendeu, eu lembro que na minha época assim, eu falava assim, o que eu não quero numa pessoa? Até eu entender que eu tinha que saber o que eu queria. Quais são as características que eu quero? E aí eu tava contando pra ela a minha história, porque ela tá solteira há um tempo, e eu falei assim, a gente encontra a pessoa que a gente quer, mas eu tava buscando errado. E aí eu lembro que um amigo meu, eu trocava muito, que é um colega que a gente operava junto, né? Eu chegava contando as histórias pra ele, cara, você tem que parar de procurar essas coisas. Quando você achar um barrigudinho, carequinha, vai dar certo. Eu falava assim, Aí quando eu comecei a sair com o Ica, eu mandei a foto pra ele e falou assim, agora vai casar. Agora vai casar. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, mas eu acho que às vezes a gente busca mesmo errado, sabe? A gente esquece de olhar as características. E teve uma fase que eu fiz mesmo, tipo, uma lista, assim, o que eu quero na pessoa, quais são as características que eu gosto, o que eu busco de fato. Inclusive, o nosso primeiro livro é exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Como chama o livro de vocês? Quebrando Padrões. Que legal. E aí, e como que a gente compra esse livro? Então, tá no link do meu perfil. Show. Tá? É @melsouza.dm. E eu fiz um cupomzinho de desconto pra quem tá assistindo. Pode pôr. Que legal, que legal. E é muito legal. E é isso mesmo. Também trato do ponto de que, assim, a gente sabe o que a gente quer, beleza. Eu quero um cara assim, assim, assim. Mas não esquece de olhar pra gente. Eu sou a pessoa que um homem assim gostaria de ter do lado. Porque eu acho que esse é o grande problema. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não tá olhando pro que a gente tá oferecendo pra pessoa. Maravilhosa, muito boa essa colocação. É isso, porque, por exemplo, eu quero ter um relacionamento leve, mas eu não sei me comunicar. Eu sou leve. Eu não sei me comunicar, eu não sei ter uma conversa, uma briga, uma discussão ali, sem me exaltar. Será que uma pessoa que sabe se relacionar bem gostaria de estar comigo? Porque um homem bom que sabe conversar, primeiro piti que eu der, ele não vai gostar, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque o merecimento não é só sentir que merece. É ser a pessoa que merece aquilo, entendeu? E a gente fala muito disso, né, amor? A gente defende muito disso. Essa parte do ser essa pessoa, eu acho que as pessoas terceirizam muito a culpa. Né? Então, não deu certo por causa de tal pessoa, não deu certo porque ele não era aquilo, ele não entregava... Mas muitas das vezes é uma reação do seu comportamento. Exato. Entendeu? Eu acho que a responsabilidade pelo bom relacionamento, as pessoas terceirizam. Total. Então, quando eu encontrar um homem bom, eu vou ter um bom relacionamento. Quando a sorte me encontrar, eu vou ter um bom relacionamento. Aí eu vou estar pronta, né? Eu vou estar pronta. Mas você constrói um bom relacionamento. O nosso relacionamento foi construído. Então, eu falo muito isso. As pessoas falam, sorte. A gente teve sorte de se encontrar. Não.
Era muito fácil a gente ter construído um relacionamento ruim e tóxico e difícil de ter. Então, a cada dificuldade que a gente encontra é o autoconhecimento. Eu olho pra mim e eu falo, opa, entendeu? Aonde eu errei? Ah, mas foi ele que foi grosso. Mas alguma coisa eu permiti que ele foi grosso? Eu não impus um limite? Da onde veio a reação, né? Entendeu? Não que o outro também não tenha responsabilidade, mas eu tenho a minha parte de permitir que aquilo aconteça. Alguma ação que eu tive que ele teve uma reação. Então, quando a gente olha pra dentro, não é culpa. A gente tá se responsabilizando e permitindo, e aí a gente assume o controle. Quando você se responsabiliza, você fala, beleza, então eu tenho controle. É isso. Se eu fizer isso aqui diferente, eu vou ter um resultado diferente. Entendeu? E isso eu acho que foi o ponto-chave também do nosso relacionamento, né, amor? Porque a nossa tendência natural é culpar. Pronto. Ele falou assim comigo, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí você volta um pouquinho, e não quer dizer que isso não aconteça. Dentro da gente, eu acho que as emoções são as coisas mais naturais do mundo. Mas a gente volta um passinho pra trás e fala, ok, mas o que eu fiz? Até pra gente entrar numa conversa saudável, eu tenho que reconhecer onde eu tô errando também. Ô Mel, você sabe que o que eu brinco muito com as pacientes é que eu acho que a gente tem, nós como mulheres, a gente aprendeu muito que tem que fechar a cara. Eu brinco, tem que fazer cara de cu, né? Aí fecha a cara, fica... E homem não entende. Não. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho 100% de clareza que pra mim também vem desse lugar de comunicação. Sim. Então, o Ike lá em casa, ele sabe, ele até estranha. Quando eu não tô falando, ele fala, não, aconteceu alguma coisa com a Pamela. Então, assim, porque pra mim tá muito claro que a gente vai sentar, vai conversar, vai alinhar e resolveu. Pronto. Sabe? A gente não tem isso, tipo, vou voltar, vou jogar na cara dele. Sabe? Tipo, não, tá Porque conversado. vocês estão juntos contra o problema, não um contra o outro, né? Exato, tá alinhado, sabe? Tem que ser, cara. Acho que é só assim que caminha, né? Primeiro que aquelas discussões que você já cria na sua cabeça antes de conversar com o seu parceiro, já é o erro inicial ali, né? Que às vezes você tá lá no carro e fala, não, aconteceu tal coisa, não, se ela falar isso, eu vou falar isso. Não. Já vai elaborando, né? Já vai. Aí você já chega com aquela energia pesada e... A briga nem começou e você já tá brigando na sua cabeça, né? Então, uma dica, uma das é essa. Para de ficar tendo simulações de briga. Esquece isso aí. Entendeu? Entende, respira, vai lá, precisa de uns 5 minutos, beleza, conversa e vai com calma. E tem pessoas que às vezes precisam desse tempo, né? Mas isso é uma coisa que eu também tento aplicar, assim. Eu não gosto de postergar conversa, sabe? Exato. Pra mim, eu tenho uma amiga que a gente é muito parecida. A gente sempre fala isso. Eu sou a pessoa que tem que falar. Sim. E eu sinto pra mim que se aquilo ali não foi conversado em tudo, tá? Eu acho que em todos os tipos de relacionamento. Eu vejo com amigos, por exemplo, algo que aconteceu e que a gente não conversou, não foi um claro com o outro, aquilo fica Até outro dia uma amiga mandou pra mim uma frase, cara, que eu falei, essa frase é pra mim, que o que não é falado, eu não lembro exatamente a frase, constrói muros. Exato. E eu realmente acredito que, sabe, o silêncio, eu não lembro se era o silêncio constrói muros, mas essa falta de comunicação, ela vai gerando muito espaço pra elaborar, raciocínio, sabe? E aí eu já crio um monte de coisa, eu já acho que... E nem é. Exato. Né? Você não ouviu o lado da outra pessoa. E eu acho que isso, você falando, eu sou igualzinha também. E eu talvez venha do homem também, o não falar, ou vou guardar pra mim, que é melhor, pra não piorar a situação. E o Fê até brinca comigo que foi isso que você mais aprendeu, né? Que mudou tudo. Então porque que nem... Eu sempre fui um cara meio que... difícil de lidar muito assim, no sentido de conversar, né? Acho que talvez o homem tenha isso, do sentido de, não, vou guardar aqui, vou resolver. Só que, de fato, vai construindo aquele muro, né? Como você falou. Entendeu? Então, até no começo, né? Tipo assim, a gente se encaixou tanto no começo, assim, que a gente falou, não, a gente não vai brigar. Não, imagina. Vai brigar, Não, tipo assim, a gente assumiu isso aí como uma verdade absoluta até ter a primeira briga. Porque é natural. Você entendeu? Vai ter! Natural. São duas pessoas com histórias diferentes, criações diferentes, né? Exato, entendeu? E por mais que a gente tenha muita coisa parecida, ainda tem alguns pensamentos diferentes. Não tem como, Exato, aí assustou um pouco a gente, né? Assim, por isso que a gente fala que a gente construiu o nosso relacionamento. Por mais que tenha toda a afinidade, a gente construiu. Então, até que deu um choque na gente, falou assim, não, calma aí. Vamos resolver. Exato. Aí a Mel foi muito importante nesse ponto, porque ela falou assim, não, vamos conversar. E eu fui entrando, fui entendendo, até porque ela foi a minha primeira namorada de fato, eu tive pequenos relacionamentos assim durante a vida, mas ela foi a minha primeira namorada
E como... O que eu via? Eu meio que replicava dos relacionamentos que eu tinha, tipo assim... Conhecido, né? Das pessoas próximas. E você já imagina, né? A bagagem que você já não carrega, né? Fê, e a gente traz muito também o que a gente aprendeu em casa, Não, né? total. Com os nossos pais, Exato. com os relacionamentos próximos que a gente vivencia, né? Exato, entendeu? Então, essa parte da comunicação também, eu acho que aprender a conversar é uma ferramenta poderosa. E, de novo, assim, eu falo que eu tinha mais facilidade para conversar, mas essa questão do respeitar o espaço é uma coisa que eu precisei aprender muito. Sim. Exato. É difícil, porque igual você falou, a gente fica, cara, mas como que eu não vou resolver? Aham. Como eu não vou resolver agora? Nossa. E desesperador. E aí, acho que quando a gente casou foi porque quando a gente tava namorando, existia o espaço de estar longe. Então, acho que ele tinha um momento dele, assim. Mas quando a gente casou, eu tive que aprender, existe um limite, que você falou. Não é que a gente vai ficar um dia, a gente nunca vai ficar um dia sem resolver, não existe isso. Mas assim, deixa ele quietinho um pouco pra ele... Deixa ele pensar, organizar, né? Exato, porque assim, às vezes a gente vai conversar naquele momento e ele não vai conseguir raciocinar, porque muito sentimento guardado ali. Então, eu penso mais pelo lado racional, né? Vou esperar o tempo dele dar uma acalmada pra gente conseguir conversar racionalmente. Porque a questão é essa, não é emoção contra emoção. A gente precisa encontrar uma solução. E onde a gente tá muito emocionalmente alterado, ali não existe cabeça que pense em alguma solução. Então, existem esses dois lados. Ele precisou aprender a abrir um pouquinho, né? Sim. Isso de falar na hora, se abrir, se expor. E eu, esse momento do esperar o momentinho dele. Mas, de novo, né? A parceria, o time ali, não é um contra o outro. Você sabe que eu lá em casa, a gente brinca assim, meu marido fala, Ih, que você tá fazendo? Aí ele, tô fazendo xixi comprido. E ele fala que é o tempo dele tá lá no celular, olhando as coisas dele, pensando. E aí, tipo, ele tem muito isso de... Por exemplo, eu vejo que ele gosta muito de ver uns vídeos besta, falando, meu Deus, como você tá assistindo essas coisas. Aí ele vem e me mostra, não acho graça nenhuma. Falando, nossa, meu Deus, não acredito que você ri disso. É tipo isso. Eu, ai, meu Deus, tá bom. Mas eu entendo que essa é a forma que ele encontrou. Exato. E eu lembro que quando a gente começou, ele falava assim, eu falava, gente, o que você tá mexendo no celular? Vai fazer alguma coisa, vai ler um livro. Tipo, ele, porque eu não tenho que estar sempre produzindo, o ócio é importante. Então, assim, eu acho que foi muito isso. Tipo, eu achava que era tipo, a produção, e ele, tipo, veio com essa característica de, tipo, mais calma, mais... Que me ajudou também a organizar minha cabeça de, tipo, tá, a gente... Equilibra, né? Exato. E muito isso faz muito sentido pra mim, da gente... Eu tenho as minhas características e eu também ouvi muito que, eu sou difícil. E eu até... Eu coloquei isso em mim mesma, eu sou uma pessoa difícil, né? Mas, na verdade, hoje eu tenho muito claro que é muito fácil pra mim quando a gente tá se comunicando, sabe? Exato. Então, se a gente conversou, se a gente alinhou, e você vê, até uma das coisas que eu coloco na história do podcast eu acho que conversas transformam. E eu realmente acredito nisso, sabe? Que quando que quando a gente conversa, que quando a gente se alinha, que quando a gente se organiza, tá resolvido. Exato. Só flui, sabe? Exato, porque existem muitos casos, até das meninas que me chamam no Instagram, que ela fala um monte pra mim, um monte de coisa. E fala normal, fala assim, porque ele isso, mas eu também. Eu falei, mas você falou exatamente isso pra ele? Já teve a oportunidade de falar exatamente assim? Não. A maioria não fala. Fala pra amiga, fala pra mãe, fala pra todo mundo. Mas na hora de falar com ele, é só apontando o dedo. Mas para as outras pessoas, você até reconhece que você também tá errando. Então, é só falar exatamente do jeito que você desabafa com a amiga, com o seu marido. Mas normalmente é acusando, né? É acusando. Normalmente não tem conversa, né? Não tem troca. Exato. Ninguém melhora, né? Recebendo crítica só, né? Só crítica. Não tem como. Exato. Não tem como, entendeu? Até fala assim que a maioria das mulheres tem essa coisa de apontar o dedo. E falar, cara, você não tá fazendo, você não vai lá atrás, tal, que nem você tá falando. Eu também era assim com ele. Só que o que acontece? Quando a gente fala isso, o que eles escutam? Eu sou ruim, eu sou fraco, eu não dou conta. E aí, como que ele vai ter ânimo pra ir fazer algo? É diferente de eu chegar pra ele e falar assim, amor, cara, eu vejo que você tem tanto potencial. Vi um livro lá muito legal, posso comprar pra você? É diferente. Completamente. Você tem que... Você tem que ler. Você gosta quando fala assim pra você? Nunca, a gente nunca aceita, a gente já rejeita. É. Então você tá falando, você é capaz, você tem muito potencial, olha que legal, é sua cara esse livro. E não é manipulação, você tá só mostrando pra pessoa as qualidades dela, porque toda vez que você aponta o dedo, você reforça uma coisa ruim. Entendeu? A gente que é mulher, eu não sei se a gente recebe tanto dessa forma, porque acho que vocês nem falam assim, né? Não existe tanto isso. Então, é que assim, o que eu vejo
normalmente, é o seguinte. O homem, ele tem essa dificuldade em falar. Entendeu? Acho que isso daí já vem, é muito difícil. Aí, quando ele tenta falar alguma coisa, aí já vem aquela negativa. Você entendeu? Então, tipo assim... Então, é muito difícil você ter um pilar como parceria dentro de um relacionamento, sendo que você não tem lugar de fala. Exato. Entendeu? Esse já é um ponto. Entendeu? E aí vem, né? Que nem ela comentou, você podia ler tal livro, tal, porque às vezes você tá tentando fazer aquilo ali, só que seu esforço não tá direcionado. E quem tá vendo de fora, vê, tipo, percebe, entendeu? Só que é o tom da voz, entendeu? Ou saber conversar. De novo, os dois assumindo a fraqueza dos dois. Por exemplo, você tá falando do homem falar, beleza, eu vou expor algo que não tá legal. E da mulher saber receber, saber falar de um jeito legal. É os dois, é uma dança, né? Não existe isso de, se eu for boa, tudo vai melhorar. Né? É os dois juntos sempre. É um processo, né? Então, até porque às vezes o cara tá lá, Mel fez alguma coisa que me incomodou. Já é uma luta, você fala assim, putz, mas é tão pequeno, deixa passar. Normalmente a cabeça do homem funciona assim, né? Aí eu vou chegar lá e falar pra ela, não, a gente combinou, a gente tem que conversar. Vou chegar pra ela e ela vem e fala assim, né? Mas você também fez aquele negócio que eu não sei o que. Ela fala assim, deixa quieto, eu fui tentar conversar, ela já voltou com um problema maior ainda, então no próximo eu já nem quero falar mais. É isso, né? Entendeu? Exato. Então tem esse lado da mulher que ela precisa saber escutar também. Entendeu? O homem, do mesmo jeito que o homem precisa aprender a falar, a mulher tem que saber escutar também. Porque isso daí dá uma barra. É muito importante. Forte. E isso que você falou também, né? Só com crítica a gente não se transforma, né? E o que eu vejo muito, assim, agora eu vou até fazer um link pro puerpério, pós-parto. Eu não tenho filhos, né? Então, assim, o que eu vejo é a história que as pacientes me trazem, mas o que eu vejo muito no pós-parto, a mulher cria toda uma expectativa. Que é o pai, ele que queria ser pai, E às vezes ela entra ali nessa maternidade com toda uma expectativa que ela criou e de repente ela se vê ali com um filho que chora, mama, depende dela. É o maior amor do mundo, é transformador? Fato, acredito eu que seja, né? Mas... Por isso que eu acho muito... todas as vezes que eu vejo pacientes falando de puerpério, eu falo, tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. E aí o pai tem que fazer o papel de pai. Ele tem que ser um parceiro que tá ali participando. Ou alinhando, né? Então, não, ele não vai participar, sei lá, dando banho, fazendo tal. Mas ele dá a rede de apoio. E claro que isso no relacionamento eles vão construir o que cada casal acha que faz sentido. Né? Mas eu acho que sempre alinhando. Porque eu acho que aí começa uma fase... que é onde eu vejo os casais começarem a andar separado, né? Porque daí veio um monte de pequenas decepções, né? Você cria muita expectativa. Não fala com o parceiro, aí o parceiro é meio que obrigado a adivinhar todo o filme que você criou na sua cabeça. Ou se ele faz qualquer coisa, o jeito que ele lavou não tá legal, eu queria que fosse assim, né? Então a gente também não quer aceitar ajuda. E existe aquela coisa do, tem que ficar pedindo toda hora? Sim. Eu até brinco, assim, cabe também pro puerpério sobre serviços domésticos. Mas precisa pedir? O tempo que você leva reclamando, você leva metade pedindo. O que você prefere pro seu dia? Até entendeu? Pra ficar mais leve, né? No puerpério, fala, amor, você pode, enquanto eu tô aqui amamentando, lavar a louça, por favor? Mas tem que pedir sim, porque se ele não lavar, você vai reclamar, você vai ficar estressada. O que custa, né, a gente pedir com amor? Então, essa comunicação, esse alinhamento, leva menos trabalho do que não falar. Total. Muito menos trabalho, porque é leve, é tranquilo. Agora, que nem você falou, é um acúmulo de pequenas coisinhas. De várias decepções, né? Que vai gerando um transtorno enorme. E aquilo dentro da gente mata a gente por dentro. Então, qual é o trabalho que você tem de pedir com amor? Entendeu? Agora, se o outro não faz, mesmo você pedindo, é uma questão do relacionamento, tudo bem? Aí é outra coisa. Mas essa questão do pedido, alinhamento é maravilhoso, né, amor? Sim. E que eu vejo muito, assim, nos relacionamentos, as pessoas vão deixando, né? E aí a coisinha que fica... Era só uma coisinha, vai ficando gigantesca. Nunca é do nada. Existe aquela frase, do nada o relacionamento ficou ruim. Do nada ele não me quer mais. Nunca é do nada. Nunca é. Porque a gente escolhe ignorar algumas coisinhas porque acha que, tá bom, vou evitar o estresse. Mas nunca é, né? E o que acontece, por exemplo, se você tá chateada, se você não tá no teu melhor cenário, você também não tá entregando o melhor pra tua parceria
E ele também tá percebendo isso e gera todo um ambiente, né, disfuncional. Exato. Então, por mais que a gente queira, não, mas eu não tô legal, o outro também não vai estar, né? Exato. Eu brinco assim, que se o homem fosse muito inteligente, ele trataria essa mulher incrivelmente bem, porque a mulher vai estar muito feliz e ela trata ele melhor ainda. Exato. Eu lembro de um empresário, eu vi algum corte de algum empresário falando sobre isso. Não, eu faço tudo pra minha esposa, porque eu sei que ela estando bem, ela vai me tratar melhor ainda. Né? E fato. É fácil se você for ver, né? Na teoria. É um desafio, na verdade, né? E eu falo assim que isso que você está dizendo dessas pequenas coisinhas, que a gente tem que se prevenir. Sempre. Porque a gente fala assim, eu já... Por exemplo, hoje no meu relacionamento com o Felipe, a nossa paixão jamais vai acabar. Olha o jeito que a gente é. Não. Eu parto da premissa que eu não tô num lugar especial. Tudo pode acontecer no meu relacionamento. Então eu tenho que me prevenir para que não aconteça. Eu concordo. Tudo. Uma boa comunicação, a nossa paixão, a nossa parceria. Então todos os dias eu cuido disso. Uhum. Entendeu? Eu penso, cara, o que pode acontecer aqui, né? Às vezes a gente, que nem você falou, eu não tô bem hoje. Eu quero só acordar, ir lá pro sofá, não fazer nada, não falar com ele. Mas o que me custa ir lá e dar um beijinho de bom dia? Porque isso previne que lá na frente venha algo que eu não quero. Né? Então, eu acho que a vida não pode nos pegar desprevenidas, pra nada, no nosso relacionamento. Mel, e eu acho que esse prevenir é em tudo, sabia? Eu acho que, inclusive, no ambiente que você se coloca, Sim. nas situações que você se coloca, sabe? Então, tipo, às vezes a gente fala assim, eu tenho que, né? Mas eu acho que a gente tem sim que evitar certas situações, né? Então, assim, tipo, não, eu sei que, eu sou apaixonada pelo Felipe, ele é o cara da minha vida. Tá, e por que você se coloca em situações, né? Eu vou colocar vulneráveis, mas não sei se a palavra seria vulnerável, mas, tipo, o tempo todo se expondo a situações que em algum momento talvez você crie talvez você tá mais disponível ali. Um dia que a gente tá mal no relacionamento, talvez você dê abertura para outras, né, situações. São brechas. Uhum. As coisas, o desrespeito e tudo só ocupa um espaço que existe dentro do relacionamento. Então a gente tem que trabalhar não abrindo espaço pra nada. Uhum. A frase que a gente fala é que o nosso relacionamento não tem espaço pra certos tipos de coisa. A gente não abre espaço, que é o que você tá falando. Uhum. Não se colocar em situações onde qualquer brechinha vai acontecer alguma coisa. Uhum. Porque vai sim ter dias que a gente vai estar mais fragilizada, vai ter dia que a gente não tá legal. E aí eu acho que esse é o momento que eu olho assim e falo, não, eu tenho clareza do que é o meu relacionamento. Eu tenho clareza do que, né, o meu marido representa pra mim em tudo na minha vida, né? Porque é isso, né? Vocês... Quanto tempo vocês estão juntos? 7 anos. 7 anos, é um chãozinho bom, né? Mas assim, você vê que num relacionamento, vamos colocar uma longa data, né? Um tempo maior de relacionamento. Vai ter, né, situações que vai desgastando. Sim. Por isso que eu acho que a ideia é essa. Quanto mais a gente vai fazendo os ajustes ao longo do processo, né? É claro que vai mudar. O sexo não vai ser como era no começo do relacionamento, né? Mas a gente tá nesse processo alinhado, né? E compartilhando, né? O relacionamento é algo maior do que aquele momento, né? Você tem que ter senso de propósito no relacionamento, tudo que a gente tá construindo junto. E eu concordo. E eu acho que isso exige muito autoconhecimento, de novo, dos dois. Porque como que eu vou saber o que eu quero construir, o que eu quero da minha vida, o que me agrada, o que não me agrada. Porque se eu não sei, como que eu vou falar pra ele? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero que você não faça. E isso eu levo pra parte sexual também. Porque eu vejo muitas mulheres... Você sabe que eu fui fazer uma pós-graduação em sexualidade, porque quando eu terminei a faculdade, terminei residência, comecei a atender, 80% a 90% das mulheres queixavam de alterações de libido. Eu falava, meu Deus, e eu não aprendi nada na minha formação. E assim, uma mulher linda, jovem, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa paciente? Eu falei, vou fazer uma pós pra eu ver se eu entendo o que... E quando a gente vai entender, tá muito mais... hoje eu tava até mostrando pra uma paciente um gráfico que você tá falando de autoestima, você tá falando de relacionamentos, você tá falando de autoconhecimento. E é isso, a mulher não sabe. Sim. Como é que eu espero? Você tem uma bola de cristal. Exato. E aí você entra no relacionamento esperando que, nossa, seja incrível e que ele saiba exatamente o que eu gosto, né? Não, é impossível. Exato, e eu até acho que essa parte sexual melhora durante o relacionamento se você souber levar. Porque no começo é tudo emoção, adrenalina, tudo lindo.
Agora, se você tem essa conversa, esse espaço aberto de falar, eu gosto assim, eu não gosto assim. O outro, ele te conhece de um jeito que fica muito mais gostoso. Só que tem que ter esse espaço de conversa. Realmente, porque de fato, que nem essa parte sexual muda muito do começo do relacionamento. Não tem como, né? Então, porque, por exemplo, você tá ali, então, tipo, você tem aquele fator, vamos namorar escondido, por exemplo. Você entendeu? Só que daí depois de um tempo, muda as pessoas têm. dinâmica. Mas as pessoas, eu noto que elas tentam ficar revivendo esses momentos. Só que, cara, não casa com o momento que você tá vivendo. Você entendeu? Isso. Então, só que assim, do mesmo jeito que aquilo não faz sentido, muitas outras coisas fazem. Só que se você não tem esse diálogo, essa conversa. Entendeu? Então hoje, tipo assim, a gente conversa sempre e é cada vez melhor. Você entendeu? Mas se a gente comparar com lá atrás, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Do transar, né? Não, tem absolutamente nada a ver. Exato. Muda a dinâmica, né? Mas isso que você falou eu acho importante também, porque às vezes a gente fica buscando, muitas pacientes trazem isso. Ah, mas eu não tenho aquela vontade. Mas, minha senhora, você tem um filho pequeno, você tem uma criança, você acorda à noite, você acorda, trabalha. Eu brinco assim, quem foi que inventou que a mulher tinha que trabalhar? Porque a gente acorda, você treina de manhã, aí você deixa o sexo pra última coisa que cabe na tua rotina. Você tá morta, arrebentada, você não consegue nem conversar. Ah, agora eu vou transar. Óbvio que você não vai ter vontade. Não tem como. Né? Agora, se a gente tem um momento dentro da nossa rotina, que é pra esse relacionamento funcionar. Você tava contando, a gente veio conversando sobre tal coisa. A gente tem espaço. Exato. Né? Só que tudo no relacionamento tem que estar equilibrado para que haja esse espaço. Porque a parte sexual, por exemplo, pro homem é sensível. Você chegar e falar, eu não gosto assim, imagina. A maioria dos homens vai ficar ofendido. Então, o restante do relacionamento precisa estar equilibrado, esse senso de equipe e tudo mais, para que não haja esse conflito. Eu acredito muito nisso. Não, o relacionamento é uma construção diária. Esquece esse negócio de, tipo, contos de fada, esquece. Essa ideia de amor romântico que elas têm do filme, que não, vai dar tudo certo. Vai vir um príncipe no cavalo branco, vai ser tudo perfeito. Até porque o filme tem 1h30. E acabou. Exato, entendeu? Aí fica fácil. Mas então não... precisa existir esse alinhamento. A gente até fazia antes, hoje a gente faz mais naturalmente, né? Mas esses dates de alinhamento. Que a gente senta e fala o que tá legal pra você essa semana, o que não tá, o que eu fiz que você não gostou. Aí as pessoas pensam, nossa, mas que saco, né? DR, né? A DR toda Mas semana. é maravilhoso. Na outra semana a gente corrige e tá muito gostoso. A mesma coisa, a parte sexual, entendeu? Então, É porque a gente não dá espaço pra essas coisinhas pequenas. Você entendeu? Por exemplo, você abriu um vinho, colocou uma taça de vinho ali e tal, a gente começou a tomar, começou a conversar. Não existem essas pequenas coisas. Porque o negócio é tão pequeno que você fala e aquilo ali já saiu de você, a pessoa já falou, não, tá tranquilo, e não deixou ficar construindo. Entendeu? Porque senão, de fato, aí transborda o copo, aí já vem falando, aí depois que você literalmente vomitou tudo na pessoa, você vai olhar e falar assim, nossa, nem precisava de tanto, né? é sempre assim, né? Sempre assim, né? Entendeu? É sempre assim. Então, nossa, isso daí é uma das coisas, assim, que nós colocamos no nosso relacionamento e, de fato, assim, ó, funciona. Eu adoro. Tá? Funciona, Funciona. Faz isso virar um rotina, jantar, né? Um jantar, uma rotina. Algo bom, não precisa ser algo chato, né? Não Vamos falar o que pesado, não tá legal. Entendeu? Não é pesado, é muito gostoso, né? Até a Mel desenvolveu o joguinho das cartas. Verdade. Que isso daí é maravilhoso também. Tem um joguinho que a gente montou e a gente jogou várias vezes. Falei, cara, eu vou montar um joguinho maior e disponibilizar pra galera ter também, né? Que é algumas perguntas descontraídas. É um joguinho de cartas, a gente tira, pergunta. Por exemplo, o que te marcou na sua infância? Ou coisas engraçadas. Pra ser um date, um momento de perguntas que vão puxar ali pautas importantes no relacionamento, mas que não é aquele momento de DR. Eu falo assim, viu, me fala aí o que você tá sentindo. Não é assim. Toma um vinho, conversa, dá risada, entendeu? E aí vocês se aproximam mais, porque vocês contam coisas sobre vocês sem parecer que é uma DR. Exato. E outra, você tira de novo aquela sensação de, por exemplo, nossa, eu não conheço meu parceiro. Entendeu? Porque às vezes tem aquele atrito, aí ele fala alguma coisa e fala assim, não, mas você nunca me falou isso daí. Entendeu? Aí que você absurdo, fala, não, colocou, você fala assim, não, então não te conheço. Como assim não te conheço? Então, de novo, a gente vai ponderando, fala assim, não, então vamos lá, é uma coisinha de cada vez. Você abre espaço pra isso, E né? esse jogo foi importante, por mais que seja algo básico, assim, simples, nossa, mas eu já vi algum desses joguinhos que eles usam, desse joguinho de baralho que eles usam pra... tipo uma terapia sexual, assim, sabe? Legal. E aí eles, né, sugerem, tipo, exercícios de beijo, de contato, Legal. pra, tipo, Sim. reconstruir, sair muito desse
sexo focado em penetração. Exato. Então, eu já vi alguns nesse modelo. Legal, de relacionamento. Eu acho que eu não conheço, mas vou ver depois. Sim. E eu acho que é uma estratégia bem legal, bem É interessante. muito gostoso, é muito legal. E eu falo muito para as minhas pacientes, às vezes as pessoas focam muito nessa vida sexual achando que vai ser sexo. E eu não acho que o sexo ele começa no sexo. Nunca. Eu acho que ele começa muito prévio. Então, e isso né? é uma quebra pro homem. Exato. Porque de verdade, tipo assim, isso quando... Como que eu não é, trouxe- não é assim, né? Exato, não, como assim? Como assim? Tipo assim, como o sexo... Não é penetração? Exato, como o sexo começa no vinho. Como assim, tá ligado? Na conversa. Entendeu? Então, isso pra mim foi uma mudança. Exato. Você entendeu? E é uma coisa que a gente tem que ter paciência também, porque é uma coisa que é construída na cabeça do homem desde o quê? Desde sempre. Desde sempre. Desde que ele nasceu, exato. existe isso na cabeça dele, entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser construída, a gente tem que ter paciência pra mostrar pra eles. Tava até conversando com o Fê, né, amor, semana passada, que muitas meninas me trazem a sensação, você vai até se identificar, eu acho, porque não tem uma mulher que não tenha sentido isso, de quando o homem vai fazer carinho só com segundas intenções. Que raiva! Todo mundo tem isso. Só que pro homem, assim, já tá numa escassez do sexo. Então, pra ele, o homem é assim, né? Encostou, Tá pronto? Não, tá já é o pronto. suficiente. Opa. E aí já tá numa Vai ter? escassez. Aí encostou pra fazer carinho, pra ele é um sinal que, uma chance aqui, deixa eu fazer então. Só que pra mulher, ela já se sente usada. Tipo, como assim você encosta em mim só pra ter algum tipo de relação? Você não tem carinho por mim? Só que o homem não sabe que a mulher se sente usada. Entendeu? Então, esse lugar de conversa, inclusive, foi uma coisa muito... Porque a gente não tinha mais isso, mas a gente tava conversando sobre as seguidoras, e ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Que vocês se sentiam usadas. Olha só, né? Não sabe, entendeu? Então, essa comunicação de falar, amor, cara... Entendeu? Não é legal, tal. É regularizar ali uma frequência ideal pro casal, pra também o homem não ficar tão reativo. Um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Porque o meu desejo é de um jeito, o desejo dele é de outro. Completamente E precisa diferente. existir essa vontade de satisfazer ele e ele existir essa vontade de me satisfazer. Pra ficar equilibrado, pra ser bom pros dois. Então é uma desconstrução, mas precisa de paciência. Por isso que eu acho que é importante esse processo e entender que, na verdade, não vai começar transando, né? Vai começar numa conversa, no toque, num carinho, às vezes assistindo um filme. Exato. Né? Então, eu acho que é abrir espaço pro relacionamento funcionar. E às vezes eu falo muito pras pacientes, vai no café da manhã com teu parceiro. Sabe? Esquece os filhos, fala de outro assunto, sabe? Mas às vezes a mulher se perde um pouco nesse papel, né? De repente virou mãe, parece que acabou. Mas é que ela não olha pra ela. Eu acho que... Eu sinto isso, pelo menos. O nosso lugar de libido, de tudo isso, tem muito a ver com a forma que a gente se enxerga. Como que eu vou ter libido se eu não penso em sexo? Se eu não me olho no espelho com uma lingerie e falo, nossa, eu sou sensual. Entendeu? Então, começa muito antes. A gente precisa se enxergar como mulher pra gente ter libido. Que nem você falou, se eu só me enxergo como mãe, como esposa, pra mim não é suficiente. E cheia de pendências, né? Cheia de coisas que eu preciso resolver, né? E eu até falo pra minhas seguidoras, assim, não é nem marcar dia com o parceiro pra ter relação, mas marca um dia na sua cabeça. Porque você já acorda pensando nisso. Você fala, nossa, vou colocar uma roupa bonita, aí você passa um creme, aí você se sente bonita. Você se prepara pro processo, né? Exato. Não é que precisa ser comunicado com ele, porque o homem é mais rápido. Você quer, ele quer, então tá tudo certo. Mas essa questão da gente se ver dessa forma, não pensar só na pendência do dia, ou no filho, ou no que eu tenho que fazer amanhã. Então, você prepara sua mente pra isso. Eu acho muito importante. Porque é o que a gente fazia no começo do relacionamento, né? Exato. Eu brinco que no começo do relacionamento é uma venda, né? Eu te dou o meu melhor, você me dá o teu melhor. E aí, depois, a gente que entra num relacionamento de rotina, né? Muda a dinâmica. E aí vai perdendo a admiração. Isso é uma coisa também que eu acho muito importante. A admiração, assim, você vê que a gente começou falando disso, né? De parceria, de tá aqui, de eu admirar o que ela faz, de eu ver valor no que ela faz, né? Então, quanto mais a gente vai construindo isso, você vê que o casal, né, vai mais alinhado no processo, né? Exato. É o equilíbrio de tudo, né? Porque eu acho que eu vejo isso, pelo menos essa admiração que ele tem por mim é muito reflexo da que eu tenho por ele. O ser humano é recíproco, não existe, entendeu? Então, às vezes, eu quero que ele me admire, mas se eu só critico ele, será que ele vai me admirar pelo quê? O que tá positivo aqui, né? Exato. Então, assim, é o mostrar de novo. Cara, eu te vejo, você é capaz. Nossa, você é um homem maravilhoso, obrigada. Reconhecer as pequenas coisas. Obrigada por ter me trazido a água que eu pedi ontem. Coisa boba. O homem, quando ele se sente valorizado, ele vai querer te valorizar também. Fala, nossa, olha como ela é. Ela agradece pelas coisas que eu faço por ela, como ela me vê.
Então, é uma troca, né? O tempo todo é uma troca. Mas começa pela gente. Sempre começa pela gente. É isso. Importantíssimo. Muito importante essa tua fala. Porque eu acho que a gente se coloca muito nesse lugar de vítima e esperando que o outro faça, né? Sem talvez olhar pro que a gente tá fazendo. Exato. Porque é mais fácil, né? Mas isso de não novo... depende de mim, isso é que nem a gente conversou, em todas as áreas, né? É no trabalho, é numa relação com os pais, com um amigo, entendeu? É normal, a gente sempre terceiriza, né? Porque a gente é sempre a vítima. Mas normalmente a gente se coloca naquelas posições. É mais fácil você achar que outra pessoa pode resolver o problema por você. Você gasta menos energia mental, principalmente. Então, mas quando você muda, tudo ao redor muda. Tudo. Absolutamente tudo. Então, às vezes, a gente fala no relacionamento, mas se eu mudar, ele vai mudar? Provavelmente. E se não mudar, se você tiver mudado de verdade, você não vai querer mais aquele relacionamento. Não vai mais fazer sentido, né? Exato. E aí você vai mudar a sua vida. Você vai ter um outro relacionamento bom, porque você mudou. Exato. Ô, Mel, você sabe assim, eu lembro de um casal que o marido falou pra mim assim, doutora, mas ela mudou muito, ela tá muito diferente. Porque imagina, você vê, a gente tá há 15 anos juntos, eu não lembro exatamente o tempo, mas... e olha como ela tá diferente. Eu falei, meu senhor, graças a Deus. Você imagina se você tivesse com a mesma mulher que você conheceu de 15 anos atrás? Eu mudo todo dia. Exato. Imagina continuar a mesma pessoa. Meu Deus, que tristeza, né? Então, assim, eu acho que esse é a grande chave, mas aí esse ponto é importante, né? Eu já vi muitas pacientes, até amigas, assim, que eu falo de terapia, e aí eu vejo que, na verdade, a terapia esbarra num lugar de pensar que talvez se eu evolua e se eu enxergue de fato quem eu sou e o que eu acredito, aquele relacionamento deixa de fazer sentido. Aí elas têm medo. De ir pra terapia, sabe? Outra coisa que eu vejo muito, assim, entre os casais é a questão financeira. Sim. Sabe? De não estar alinhado financeiramente. E eu acho importantíssimo. Você falou alguma coisa do tipo, a gente nunca ficou... a gente tá namorando, a gente tá aqui, a gente... E eu com o Ike também foi muito interessante, porque eu tive várias histórias frustradas prévias. E quando a gente começou, foi um negócio muito natural, sabe? A gente começou 3 meses... Aí começou pandemia, então a gente começou a namorar, entrou pandemia. De repente, ele já tava... Meu irmão ficava, vem pra cá, vem pra cá. E eu morava já em Atibaia, eu fui pra Bragança, ficou nós 3 na casa dos meus... que era dos meus pais e o meu irmão. Então a gente fala que a gente montou uma república. E aí a gente ficou lá e de repente eu voltei pra Atibaia, ele veio morar comigo. E assim, foi um negócio assim tão... natural. Foi natural, eu brincava com ele que eu tava amaziada. Foi isso, assim, de repente a gente, surgiu a oportunidade de comprar um terreno. A gente não tinha, não tinha nada. Mas assim, a gente sabia que tinha tudo, sabe? Sim. Então a gente comprou um terreno, vamos comprar um terreno, vamos fazer isso. E foi fluindo. E eu acho que sempre também financeiro, muito conversado, muito alinhado, muito estruturado, sabe? Eu sei como funciona pra ele sabe como funciona pra mim, dentro do que é a nossa realidade, sem se comparar com a realidade do que é, sei lá, meu irmão, meu vizinho, sabe? Eu acho que isso... E essa galera da rede social, né, amor? Total. A gente comenta, o pessoal vem... Vende um negócio incrível, né? Vende, não existe, você entendeu? Eu acho que assim, o que é o combinado do casal é o combinado do casal. Não tem certo, não tem errado. Você entendeu? É o que faz sentido pra vocês. Entendeu? Porque tem um monte de gente que milita aí, fica falando um monte de besteira. Não, tem que ser assim, porque se não for assim, o cara não te ama. Ou se for assim, a mulher tá abusando de você. Cara, não tem essa. Exato. Cara, o que é combinado não sai caro. Exato. Não existe regra pronta pra relacionamento. Exato. Existe o que faz bem pra você. Entendeu? E essa parte financeira, acho que tá pegando muito hoje em dia na internet. Com a parte das mulheres. Eu tenho amigas, assim... que perdem a oportunidade de ter um bom relacionamento por questão financeira de um primeiro, segundo encontro, de um detalhezinho, assim, sabe? E eu acho que você tem que se conhecer pra você olhar pra aquele parceiro e falar, ele tem os valores que eu gosto. A gente... Porque, de fato, é o que você falou, tem que estar alinhado. Entendeu? Eu acho, assim, que... Quantos casais você atende um monte de mulher, deixa de dar certo por conta de dinheiro. E o que é o dinheiro no nosso relacionamento hoje? A consequência natural do que a gente faz dar certo. Exato. Antes, tipo assim, no começo, porque de fato, né, que não tinha um relacionamento, então eu vim com a bagagem das pessoas que estavam à minha volta. Então eu trouxe, né, isso para o nosso relacionamento uma questão muito forte, mas muito negativa.
Mas aí a gente sempre teve essa parte do diálogo, né, amor? Exato. E a gente tirou isso daí de pauta. Falou assim, mano, esquece. Porque assim, quando a gente saiu, a gente até brinca, né? A gente saiu, a gente foi no primeiro encontro, a gente dividiu. E hoje tenho muitas amigas, muitas pessoas que falam assim, nossa, que sorte de ter o Felipe e tal. Eu falo, gente, se fossem vocês, no primeiro encontro, vocês teriam perdido a oportunidade de ter um homem bom, assim, do lado de vocês. Eu já nem teria saído de a conta porque dividiu saída. a conta. Entendeu? E eu não defendo que tem que dividir, que não tem que dividir. Eu defendo que você tem que ler a pessoa que tá do outro lado e saber se é o que você quer. O dinheiro não deveria ser determinante nisso. Entendeu? Porque elas falam, mas como que você vai saber se o cara vai estar do seu lado, por exemplo? Se ele não vai pagar conta pra você? Observa. Eu falo que... Entende? Eu acho que isso tá, por exemplo, o que eu vejo muito no meu relacionamento. Quando eu tô contando histórias de pacientes do consultório, às vezes eu conto, nossa, você não acredita. Aí paciente com câncer, aí o marido tal, aí o marido largou e começou traição, né? E às vezes eu conto e eu vejo como ele se posiciona quando eu conto uma história. Então, assim, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma inteligência, vou colocar assim, não sei. Eu acho que a gente tem algo de diferente que a gente consegue, ali no movimento, ver como esse parceiro se comporta. Eu não sei se os homens têm essa facilidade que eu acho que a gente tem muito, assim. Olha, eu acho que talvez nem tanto. Exato, eu acho que as mulheres têm mais facilidade. Eu acho que nem tanto. Eu acho de que ver mais à frente, né? A mulher é mais... Não sei se é inteligência, mas ela tem um perfil diferente de lidar, né? Que nem, por exemplo, vou contar antes de conhecer a Mel, eu tinha saído com uma menina aí. E no primeiro encontro, ela perguntou quanto que eu ganhava. Então, por exemplo, você leva pro próximo encontro, é natural você querer dividir. A conta assim, putz, cara, acabei de sair, não perguntou quanto que eu ganhava, eu nunca nem tinha visto ela antes. Então eu vou dividir a conta que a pessoa daqui não achar que eu vou pagar tudo, né? Entendeu? Então, só que o homem, ele tem, esse é o extremo. A mulher, eu acho que ela já é muito mais inteligente, de fato, de ponderar, não talvez. É só isso. Ponderar. Exato. Então, tem mais coisa, porque, cara, eu poderia... Por exemplo, pagar tudo no primeiro encontro. Vamos supor, não é um jantar que vai mudar, né? Exato, isso é um puta cara babaca. Exato. Entendeu? Porque a gente que sabe é o que mais acontece. Exato. Entendeu? Mas eu acho que a mulher sim tem essa e habilidade. Assim, no nosso relacionamento, depois, quando a gente começou a namorar, isso nunca virou uma questão. Até brinco, né? E eu falo pra essas minhas amigas, eu fui comprar o meu carro, o Fê deu entrada no meu carro, não precisei falar nada. Você entende, assim, que não é por conta de R$10 que foi dividido, né? A gente tem que, nessa questão financeira, eu acho, também, ter essa questão do ponderar. Olhar a personalidade da pessoa ali, quando a gente tá construindo um relacionamento. Quem é ele? Ele é parceiro? Ele tá do meu lado? Ele ficaria talvez comigo pra tal coisa? Talvez ele tá numa fase pior, mas, né? Ele tá se construindo, eu acho que essa é a parte mais importante, exato. Exato. Até porque, cara, essa questão do profissional, às vezes a pessoa ela tá buscando, às vezes ela só não sabe como fazer. Mas tá buscando. Tem esse ponto, entendeu? Às vezes você tá olhando ali o cara e fala assim, ele é esforçado. Esse é o ponto, ainda né? não deu certo. Mas, vai dar, porque você tá vendo que não tem como não dar certo. Você entendeu? Então, eu acho que falta, né? Tem esse... eu acho que o ponto mais importante é a gente volta pro autoconhecimento. Porque na internet tá cheio de regra pronta. Não só sobre dinheiro, sobre tudo. Faça isso, não aceite isso, não aceite aquilo. Mas como que você enquadra todas as pessoas dentro de uma caixa e fala, todo mundo igual, isso aqui é o que funciona pra todo mundo e acabou. Pra mim, isso não existe. Não tem como. Entendeu? Eu jamais vou chegar e falar assim, olha, o seu relacionamento tá errado. Se eu olho pros dois e os dois estão felizes, satisfeitos, perfeito. A dinâmica deles funciona, né? É isso. Exato, não tem certo ou errado, entendeu? Nessa perspectiva. Então, assim, eu acho que entra muito esse ponto de você conseguir ponderar, se conhecer, ver se é legal pra você e não seguir regrinha pronta. Por isso que eu acho, mais uma vez, concordo que é autoconhecimento, mas eu acho que é o casal tá alinhado dos objetivos que eles querem construir ao longo do processo. Sim, exato. Porque, assim, talvez eu vou ter uma fase pior, talvez meu parceiro, igual quando eu olho minha história, né? Quando eu fui sair dos hospitais, sair do convênio. Então, assim, foi um passo muito difícil pra mim. Porque eu saí de ter uma renda pra não ter nenhuma renda. Então, hoje eu começo meu mês, é que as pessoas veem só o sucesso. Então, quando você tá no sucesso, todo mundo enxerga o teu sucesso. Mas quando eu fui fazer esses movimentos, claro que eu também não fui a louca de, vou largar tudo e agora vai ser assim, tô aqui só tendo, né? Mas foi um processo. E eu ter a parceria me apoiando ali, vai lá.
vai lá, que se der errado, a gente tá aqui. Dá força, né? Pra você fazer. Exato. E assim, claro, eu também sempre fui uma pessoa muito equilibrada financeiramente, então nunca fiz ganhos, gastos, né? Que eu não pudesse pagar. Então eu sempre dei passos muito planejados. Sim. Então, assim, eu acho que isso me permitiu também ousar em algumas áreas. Mas eu acho que tem uma pessoa que tava falando pra mim, vai lá, pode sair do teu plantão noturno, que se der ruim, eu tô aqui com você. A parceria. A gente vai fazer isso daqui dar certo. Exato. Sabe? Então, assim, eu acho que isso pra mim foi muito importante. E não entendendo que hoje, se eu olho, né, pro meu relacionamento, acho que a gente alinhou muito essa parte financeira, mas eu realmente acho que os casais não se conversam sobre dinheiro. Então, quando eu falo, na verdade, de dinheiro, acho que talvez... Eu vejo que vem muito nesse primeiro encontro, mas eu acho que ao longo do relacionamento, o casal estar alinhado de quanto ganha, como a gente vai dividir esses gastos, Exato. como a gente vai fazer os investimentos, como que vai ser, né? Exato. Tem que ser uma coisa dos dois. Eu enxergo como isso, porque às vezes também fica só na conta de uma pessoa e não existe conversa, né? Algo dá errado, pronto, a responsabilidade é de um. Aí vira aquele atrito todo no relacionamento, né? Porque não tem conversa, e né? de fato, que nem você passou por esse desafio, essa transformação, e comigo foi exatamente a mesma coisa, eu acho que talvez na mesma época. Com nós dois, né? Entendeu? Porque eu também saí do hospital e eu falei, não, vou abrir a minha empresa. Só que, cara, aí vem aquela parte, não, mas e se der errado? A gente tem uma família agora, né? Ele falava. Agora não existe mais esse negócio de sair da renda fixa. Não ali. é um absurdo? Não, a gente se sente, não vai dar tudo errado. Não, é assustador. E as pessoas vêm falando pra você, vai dar errado. Não, né? é assustador. Como assim? Você tá indo de uma coisa certa pra uma coisa incerta? Exato. E, por exemplo, que nem eu casei com a Mel, uma coisa que eu sempre falo. Eu tirei ela da casa dos pais dela, onde ela tinha tudo, não pra passar necessidade comigo. Você entendeu? Não existia essa possibilidade. Então eu já não estava muito feliz onde eu estava, não estava conseguindo... Conta melhor, Fê. Conta um pouquinho. Então, o que acontece? Eu trabalhei 13 anos, né? No hospital, junto, que a gente meio que trabalhou junto. Só que eu queria um pouco mais, entendeu? Um pouco mais. A vida do hospital é pesada, né, Fê? É pesado, só que assim, chega um ponto que você se dedica, entendeu? E não tem o retorno. Você entendeu? Não que lá fosse um lugar ruim, mas não, é que eu queria um pouco mais. É diferente, exato. Exato, eu queria um pouco mais, entendeu? Eu falei assim, eu já tô com 30, com 30 anos, falei assim, não quero chegar aos 50 e ser aquele cara frustrado, falei assim, deveria ter tentado. Isso Sei bem, compartilho. Você entendeu? Eu falei assim, me nego a ser essa pessoa. Eu falei assim, cara, se for fracassar, eu vou fracassar tentando pelo menos. Maravilhoso. Você entendeu? Gosto. Aí eu falei assim, vamos lá. E aquilo começou, né? Começou em mim, eu sempre conversando com a Mel. Eu falei assim, amor, vai, cara, vai. E eu fico com aquele frio na barriga. Aquele pontapé assim, vai. Mas é muito difícil, né? Eu tive fases assim, de insônias bizarras, assim. Tipo, é assustador. Será que eu vou dar conta? Vai dar tudo errado na minha vida. Tipo, e as pessoas parece que também falam, assim, meio que torcendo contra o teu sucesso, né? Exato. Porque assim, dependendo da pessoa que você vai conversar, se a pessoa é frustrada no trabalho, ela com certeza vai fazer uma crítica ali, até com medo de que você dê certo. Você entendeu? Mas aí um dos indicativos que eu tava tendo é que as pessoas que trabalhavam comigo falaram assim, Fê, de fato, cara, você merece alguma coisa maior. Você é diferente. Exato. Você é diferente. Você merece alguma coisa maior, entendeu? Então, eu sempre me propus a fazer o melhor, entendeu? E as pessoas de lá hoje me encontram e sempre tem essa característica. Eu falei assim, então vamos lá. Aí eu saí de férias. Aí você de férias, na hora que você não tá ali no movimento, tudo fica mais fácil, beleza. Você consegue enxergar. Aí eu comecei a conversar com a Mel, mano, é isso. Então tá decidido. Eu falei assim pra ele, faltando 2 dias. E se você dias? Sair do hospital? Aí ele, não, eu vou. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu falei, sair, não volta mais de férias. Exato. Faltando, acho que 3 dias. E aí? Aí ele ficou assim. Eu falei, não, como assim? Mas já. Não, mas esse plano não é pra agora. Não, exato. Só que, tipo assim, a gente tava num momento também que, assim, nossa, a gente tinha uma reserva de emergência ali, mas, não era a uma reserva de emergência, entendeu? Você entendeu? Aí a irmã falou assim, amor, mano, só vai. Eu falei, não, mas como assim? Aí, beleza. Aí passou um dia, aí chegou no dia, ela falou assim, é hoje, né? Eu falei, puta, achei que ela ia esquecer, né? Fica daquele, Aí, beleza. Aí eu fiz uma chamada pra comunicar, né, as pessoas que eu tinha que direcionar ali. Nossa, aquele nó na garganta, assim. Eu falei, nossa.
Nossa, eu falei assim, eu vou chorar. Eu não aguentar, eu vou chorar. Há muito tempo tá trabalhando no mesmo lugar com as mesmas pessoas, né? Quase 15 anos, né? Quase 15, cara. Quase 15. Tinha entrado como arquivista e fui progredindo, né? Toda uma história, né? Que legal, uma história, né? E que a gente valoriza, né? Você não deixa de valorizar, né? Tipo foi assim, o que te transformou, né? Eu sou muito satisfeito com o homem que eu sou hoje. Eu sei que aquilo ali foi uma parte muito importante da minha história, entendeu? E aí, enfim, aí rolou, eu fui, me desliguei, nossa, com frio na barriga, Mel comemorando do lado de fora. E você, meu Deus, vai dar tudo errado na minha vida. Assim, nossa, agora não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas aí deu tudo certo. Deu tudo certo. No final das contas, sempre porque eu via certo. ele voltando de lá, assim, estressado e tal, outra energia. E aí nas férias você olha outra pessoa, né? Muito mais empolgado em fazer as coisas. A gente já tinha nossas... A gente já fez muitas tentativas de empreender, assim. E a gente já tava ali, eu falei, amor, vai, eu tô trabalhando, se não der certo a gente dá um jeito, que foi o que ele fez por mim um ano anterior, que eu queria sair da minha empresa e ele falou assim, não, vai que a gente dá um jeito, eu seguro aqui até você conseguir outra e vamos lá. E aí eu olhei e falei, não, ele não pode voltar, porque ele era outra pessoa lá, sabe, que se sentia menos capaz, aquela energia. Porque era frustrante, porque às vezes você sabe que você consegue entregar mais. Você entendeu? E, nossa, isso... Eu entendi. E isso pra quem se cobra, você não poder, nossa, aquilo não me consumia de um jeito, entendeu? E de fato afeta também, porque a gente sabe que o lado profissional afeta o relacionamento. Total. Tá junto não tem com o como, outro. você entendeu? Eu falei assim, não tem como, daqui eu quero ser pai. Entendeu? Não tem como. Eu quero que minha esposa tenha uma condição de vida maravilhosa. Eu quero que meus filhos tenham uma condição de vida maravilhosa. Não tem como. Entendeu? Não cabe no mesmo plano, né? Continuar aqui e ter tudo isso, né? Não dá. Exato. Você entendeu? Acho que na condição que você entende que é bacana, né? Exato, exatamente. Né? Entendeu? Então, tipo assim, eu sabia que até um certo ponto, eu ia conseguir chegar em alguns anos, talvez. Talvez. Mas eu falei, não cabe, eu preciso 10 vezes maior que eu quero construir, entendeu? E eu quero poder ajudar mais as pessoas, talvez até mesmo no lugar, só que de uma maneira diferente, entendeu? E as coisas foram acontecendo, né? E aí a gente estava sempre bem alinhado, igual você falou, quando você saiu. Você precisa ter essa segurança quando você tem uma família, quando você tem alguém que tá tudo bem. Né? Que vamos lutar, a gente vai junto. Sim, eu acho essencial. Porque a pior coisa é que, por exemplo, dar errado. Eu falei assim, mas tá vendo? Mas você não tinha eu que te falar, avisei, né? Nossa, eu te avisei que você não deveria ter feito isso. Não, isso é difícil. Eu acho assim, ó, eu digo que na minha história, eu acho que a decisão ela partiu de mim. Eu acho que talvez a Mel te pressionou. A decisão partiu de mim, mas eu vejo muito claro, assim, ter tido essa base. E eu acho que também, pra mim, ter base familiar, assim, eu acho que isso me permitiu também. Por isso que eu acho importante, quando eu falo de relacionamentos, às vezes a pessoa fala assim, eu lembro da minha época de solteira, eu falava assim, conhecendo um cara, assim, tipo, o cara não valoriza a família, é todo brigado com a família. E eu falava assim, e aí você vai se apertando pra tentar caber naquele relacionamento. Exato. Mas eu valorizo a família. Todo final de semana eu tô com a minha família. Exato. Todos os finais de semana eu tô com meu irmão, com os meus pais. Então isso pra mim é coisa... É um dos princípios que eu levo, sabe? Sim. E aí se eu quero diminuir pra poder caber, e aí eu vejo o meu parceiro também valoriza muito, ele tem uma relação muito boa com a família dele. Hoje ele é engenheiro, mas parou de trabalhar, né, em engenharia pra trabalhar na empresa da família, pra estar com a família, porque ele entende que pro pai, o pai precisa desse suporte, e a irmã, então assim, eu via muito assim... princípios e valores muito alinhados com os que eu tenho também de vida. E aí tem menos atrito, né? Vocês conseguem entender um outro. Sim, porque se você tá com alguém que não valoriza a família, vai achar ruim de você estar com a sua família todo final de semana. E aí, se eu acho que não... então esse valor meu não é tão importante assim... Você começa a se desprender de você. Aí já começa. E eu lembro de um vídeo que uma amiga me mandou, e nesse vídeo... a moça passava na frente de uma loja. Todos os dias ela passava na frente de uma loja. Ela via um vestido. E aí um dia ela resolveu provar esse vestido. Só que esse vestido não cabia nela. E aí ela falou assim, mas se eu apertar aqui... E aí ela pegou e levou o tal do vestido. Mas aquele vestido não servia nela. E aí eu lembro que nessa época eu tava começando um relacionamento, mas eu tinha certeza que aquele relacionamento não era pra mim. E aí eu decidi que eu sempre fui muito essa pessoa que avalio. Não sou nem um pouco impulsiva, tipo, vou lá, vou estourar. Eu sempre avaliava
E aí, quando eu chegava, a decisão estava tomada. Então, isso pra mim também é uma coisa que eu, talvez boa e ruim, não sei. Eu considero como boa, mas que eu não vou, depois de uma decisão tomada, chegar e falar, olha, a gente terminou, mas vamos voltar, porque... Não, eu demorei muito tempo para tomar essa decisão. E aí, eu achava que eu era o problema. Porque eu falava assim, sempre eu que tenho... eu vou sempre eu terminar, eu sempre a pessoa não serve para mim, eu... Tarara. E assim, na verdade... Talvez eu tentei com uma pessoa já sabendo que não ia dar certo. Sim. Eu só não quis enxergar as características, todos os sinais que estavam sendo dados. Os sinais que a gente ignora. Exato. Exato. Então, porque a gente tende, tipo assim, hoje que a gente tá num relacionamento bom, a gente sabe que tem coisas que são mínimas. Entendeu? Que a gente hoje enxerga. Exato. Aí, só que até você estar dentro de um relacionamento que faz bem pra você, você tenta ponderar. Você fica com aquela ilusão e fala assim, não, acho que isso aqui dá pra flexibilizar, entendeu? Então, hoje, esse é um dos conselhos que a gente passa pras pessoas. Fala assim, você precisa entender que a educação é mínimo. Gente, eu acho... Ela te trata bem, é mínimo. E sabe assim, Fê, uma coisa, ela te trata bem. Na verdade, eu lembro de ir no restaurante e falar assim, como é que ele trata o garçom? Porque se ele trata o garçom... Não é? Porque se ele trata mal o garçom, então, é nesses detalhes. Exato. Ficar atento aos detalhes. Você não precisa de muito. Não precisa de muito. Se você olhar os pequenos detalhes, a pessoa mostra. Nas falas, nos comentários. Exato. E eu sabe outra coisa que eu também hoje eu falo pras minhas amigas? Tipo, a gente tem 40 anos, né? Então, as minhas amigas é essa média de 40. Então, assim, eu tenho algumas que estão solteiras, mas que eu acho que na primeira conversa tem que conversar sobre relacionamento. Qual é o teu objetivo? O que você quer num relacionamento? Lógico. Você quer... Porque o que eu vejo muito é que as mulheres têm muita intimidade, super, a gente transa, mas a gente não tem nada. A gente só fica. Então isso é tudo menos intimidade, pô. E aí é um relacionamento. Exato. E aí você acha que tem uma. Mas eu não posso cobrar nada dele. Eu não posso cobrar dele, porque a gente não tem nada. E aí é um relacionamento que a mulher tá vazia. Exato. Ela não tocar nesse ponto. Eu acho que quando a gente tá no relacionamento certo, a gente se sente mais cheia da gente. Eu me sinto mais eu. Quando eu tô com o Felipe, eu me sinto muito eu. Sabe? Eu me sinto bem ser eu. Então, quando você tá se sentindo meio vazia, quando você se sente errada... Você faz esforço, né? Quando você se sente errada. Nossa, eu falei tal coisa, mas acho que não foi legal. Não deveria ter falado isso, né? Eu pedi tal coisa, mas acho que é um sinal, é um indicativo que não é pra você. Porque a gente se sente bem em ser a gente quando a gente tá com a pessoa certa. Exato. Né? Você sabe que linda essa tua fala, porque eu falo muito hoje, assim, pro Ike, que eu falo muita besteira, eu sou muito brincalhona. Então, tipo assim, eu lembro que quando eu comecei com ele... E assim, a gente não consegue não ser a gente por muito tempo, né? Então, assim, quando a gente começou, eu falava assim, não consigo. Tipo, eu lembro do primeiro encontro que eu já falei um monte de besteira pra eles. É que ele até lembra das falas que eu falei. Eu já esqueci tudo, porque assim, eu falo tanta merda. Tipo, ele começou, não, porque eu falei não sei o quê. Aí, tipo, abre meu celular, tem um monte de foto periquita. E eu, tipo, eu acho incrível aquilo. E aí ele, e tipo assim, eu sempre fui muito eu. Sim. Sabe? Porque essa sou eu. Então, assim, se eu tenho que ficar fazendo esforço pra falar, não posso falar isso, porque... Nossa, você mexe, ovos. Né? Tipo, se eu falar isso, porque eu sou muito autêntica, eu tenho que ser menos. Porque eu falo alto, eu sou... E daí? Essa sou eu. Exato. Essa sou eu. Se eu não puder fazer uma brincadeira, se a pessoa achar que... Por exemplo, a época que eu tava fazendo a pós de sexualidade... Eu falava muito sobre sexualidade nas redes sociais. E aí hoje eu falo muito menos, eu preciso voltar a abordar. E... Eu lembro, assim, que uma paciente minha foi numa loja em Atibaia, uma loja muito conhecida em Atibaia, e aí alguém falou de ginecologista, ela falou, vai na minha. E ela falou assim, não, eu não gosto dessa médica, porque ela é muito pra frente. E aí eu, tipo, nossa, eu olhei assim, eu falei, nossa, eu pra frente? Aí eu falei... E aí foi uma das conversas que eu tive com o meu parceiro, eu falei, cara, ela me julga pelo que eu posto nas redes sociais, porque eu posto com vibrador na mão. Sim. Ela não sabe dos meus princípios e dos meus valores. Exato. Ela não sabe quem sou eu de fato, sabe? Então, assim, eu acho tão interessante ver o olhar do outro, né, que julga, mas ela não sabe o que eu de fato valorizo no relacionamento, o que eu considero, Exato. Né? E em todos os relacionamentos da ela tá minha vida. olhando pela lente dela, né? Sabe? Então, assim, é interessante a gente ver isso, por isso que... E aí, mais uma vez, vem a questão do autoconhecimento. Eu tenho muito claro, se o meu parceiro vai se incomodar de eu falar de sexo nas redes sociais, então ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe quem é a mulher dele, né? Exato. Então... Cai na parceria, cai no ajuste, cai na conversa. Exato. É até difícil falar que é uma coisa só, né?
Porque sempre envolve, né? A questão da conversa, da parceria. É o equilíbrio entre tudo. Não tem como, entendeu? Exato. Quando a gente fala assim que, tava conversando até com um amigo meu ontem. Falei assim, cara, mas e no momento da decisão de uma briga? Como ponderar? Assim, a decisão dela é mais importante ou a minha vontade é mais importante? Quando ceder? Falei, cara, você só tem essas dúvidas quando já existe um desequilíbrio antes. Porque não existe um momento que a gente entra numa discussão, por exemplo, que eu penso assim, mas a dele é mais importante que a minha. Eu nunca pensei isso. Exato, porque o resto já tá equilibrado. Então esse jogo, essa dança já tá muito bem no ritmo ali, entendeu? Então esse tipo de dúvida, você tem que voltar um pouquinho e falar o que tá desequilibrado no meu relacionamento que eu tô tendo esse tipo de dúvida. Você equilibrou tudo, é muito fácil. Esses momentos de conflito existem. Exigem da gente? Exigem, mas é junto ali, não existe essa competição. Então, eu acho muito importante. É isso. Você sabe que quando a gente começou, né? Eu sempre fui essa pessoa que eu chego, eu falo, e aí o Wiki mandou pra mim, assim, um livro que era... linguagem, como é que é? Comunicação não violenta. Aí ele me mandou esse livro, só que eu já tinha esse livro. Aí eu falei assim, sério que ele tá me mandando esse livro? Aí eu, tipo, nossa! É uma indireta! Tipo, comunicação não violenta. Aí eu falei, eu acho que eu sou um pouco violenta mesmo, né? Acho que eu sou um pouco agressiva. Então, assim, por mais que quando ele me mandou, eu falei, nossa, ele tá me mandando isso! Aí, tipo, mas aí... Deixa eu pensar aqui. E aí eu parei e pensei, eu falei, talvez eu tenha algumas coisas pra melhorar. Sim. E eu acho que é isso mesmo. Eu nunca levei como... Tipo, veio uma crítica dele. Insulto, eu sou... né? Não, eu tenho questões que eu sou um pouco agressiva. Sim. Acho que eu preciso de fato melhorar. E aí eu acho que hoje é muito interessante, porque as pessoas falam assim, é porque o Ike não era essa pessoa, ele era tão bonzinho. E eu falo muito isso pra ele, eu falo, ninguém gosta de ninguém bonzinho. As pessoas gostam de pessoas que se posicionam, as pessoas gostam de pessoas que têm opinião. Sim. E por mais que isso pode, inclusive, talvez vou colocar, afetar o meu relacionamento, entre aspas, porque eu realmente quero uma pessoa que se posicione, pro outro talvez seja um problema, né? E até eu achei tão interessante que outro dia ele chegou com um livro lá, A Coragem de Não Agradar. Eu falei, nossa! Aí eu falei assim, nossa, vou ler esse livro também, né? Aí ele falou assim... Aí eu ouvi num podcast e eu achei que talvez seja interessante pra mim, né? Aí eu falei, eu acho que meu bem. Porque assim, eu acho que na verdade, hoje tá muito claro, assim, pra mim, e o quanto que, né, eu evoluí, o quanto que a gente evoluiu como casal, mas eu entendo que essa questão do não, né, essa questão dos limites, essa questão de se posicionar é um grande trabalho, né? Porque, na verdade, eu preciso conhecer quais são os meus limites, né? Pra eu poder me posicionar. Exato. Né? Então, eu acho que é um processo, assim, muito interessante e que eu vejo, como vocês falaram, né? O que acontece aqui, eu não tenho que forçar ele. Exato. Aconteceu com ele, né? Então, por exemplo, hoje eu lembro quando a gente começou, ele gostava de pedalar. Eu nunca gostei de pedalar. E eu fui pedalar. E eu ficava puta, eu falava, nossa, eu odeio isso daqui, porque eu tenho dor aqui, como é que você pode gostar de alguma coisa que te faz doer? E aí, tipo, ele foi pra academia. Então, assim, hoje a gente treina junto. Sabe, o final de semana ele fala pra mim assim, ai, nossa, essa semana eu não treinei tal dia. Eu falo, você treinava uma vez a semana, você pedalava no final de semana. Hoje a gente treina todos os dias, né? Então, assim, o quanto que a gente melhorou nossa qualidade de vida, né? Eu vejo de alimentação, que ele, quando a gente começou a falar, era menu kids, né? Então, tipo, hoje ele come um monte de coisa. Então, assim, eu acho que, claro, eu melhorei em muitas coisas, acho que ele também melhorou em muita coisa, mas a gente vem evoluindo, sabe? Como casal, em construção. Sabe? Isso é muito importante. Eu acho que como pessoa, é um puxando o outro. Eu vejo assim, né? Tem fases que a gente vai estar meio pra baixo e tal, e o outro precisa te puxar sempre. Porque a gente vê potencial no outro, né? A gente sabe com quem a gente tá, eu vejo quanto ele é incrível. Então, eu não aceito que ele fique num lugar que ele é maior que aquilo. Então, um vai puxando o outro por enxergar esse potencial, por existir essa parceria, né? Eu vejo muito dessa forma. E não tem que ter medo da mudança, né? Esse é o ponto, entendeu? É o ponto. Eu acho que pro homem, assim, né? Até a gente tocou um pouquinho no começo do podcast, mas o homem, essa questão de mudar, eu acho que é um pouco... Talvez sempre venha, né? Dos amigos, da família, é um tabu. Você entendeu? Então, por exemplo, você entra num relacionamento, a primeira coisa que já vem é falar assim, não, ele vai mudar. Nossa, isso é extremamente... Como se fosse algo ruim, né? Exato, você entendeu? Nossa, ele vai mudar, aí vem aquela história do pau mandado. Né? O Wick fala, eu sou. Pelo amor de Deus. Tipo assim, cara, eu tô com 31 anos.
Se eu for o mesmo cara de quando tinha 16, tem alguma coisa errada comigo. Não é? Exato. Falei assim, meu comportamento tem que mudar, cara. Não existe. Entendeu? Eu falei assim, eu vou sair daqui um homem melhor do que eu cheguei. Você entendeu? E é natural. Então esquece. Então, se tem um conselho que eu dou pros homens, é esse negócio. Para com essa história de que mudar seja uma coisa ruim. Esquece, esquece. Quanto mais rápido você tirar isso da sua cabeça, você pode ter certeza que você vai ter um relacionamento muito bom, você vai encontrar uma mulher muito boa se você não tá dentro de um relacionamento, entendeu? E eu acho que esse é um dos fatores mais importantes, né? Até porque, normalmente, a gente tava até conversando esses dias sobre a mulher quando é um pouco insegura. E o cara, sei lá, em alguma ação que ele fez, ele desencadeou isso daí nela. Então, por exemplo, nossa, eu falei alguma coisa que deixou ela insegura. Quando você tá dentro de um relacionamento, você assume todo, querendo ou não, a história dela junto com você. Você entendeu? Não foi e é só natural. o que você falou. Exato. Né? Então, por exemplo, eu cometi um erro, falei alguma coisa que deixou ela chateada, você tocou num ponto que veio tudo à tona. Então, não é só sobre o que você fez, é sobre todo o resto. Então, acho que o primeiro ponto é você saber, entendeu? O que ela tá carregando junto. Então, aí você para. A história dela, exato, né? entendeu? Por então, exemplo, mulheres que sofreram abuso, eu vejo a importância entendeu? que é Exato. Então você tem que ter a percepção, você tem que ter essa percepção, entendeu? Porque você não tá lidando só com o seu problema, é de todo o resto. O Fê, e eu acho que assim, o homem, ele carrega um fardo, vamos dizer assim, que vem muito dessa construção masculina, que ele tem que ser o forte provedor e não chora, né? Você falou assim, porque eu vou chorar. Ele não pode chorar, ele não pode... Então, assim, eu acho que é estar aberto para esse processo de reconstrução. Não, mesmo, com certeza. né? Já passou da hora também, né? Esse papo, esquece isso daí. Exato. Esquece isso aí, cara, não tem uma pessoa que eu saiba, assim, que é bem mesmo, de verdade, feliz o tempo todo, que não tem essas... Não existe, não né? tem. Não existe. Entendeu? Não existe esse negócio. Tem que parar com essa ideia. Já é batido, entendeu? Troca. Não tem nada a ver com você ser menos homem. Não tem absolutamente ser, né? nada a ver, entendeu? Inclusive, a gente enxerga eles muito mais fortes, né? Quando eles se abrem. Tem coragem de se abrir. Não é? Maravilhoso. Exato. Entendeu? Você romper um ciclo de amizade também que não faz mais sentido. Acredito muito nisso. Esquece essa ideia. Acredito muito nisso. Você entendeu? Tem gente que tá ainda do mesmo jeito, que daí bate, né? No que eu falei. Os caras mantêm o mesmo pensamento de quando tinha 16 anos. Esquece essa ideia. Entendeu? Porque assim, um dos fatores, se você quer construir, entendeu? A sua confiança, quer construir a confiança que sua esposa tem em você, o primeiro ponto é o que você faz quando ela não tá perto. Concordo. Esquece, entendeu? É só mudança interna, não é só mudança quando tá do lado entendeu? dela, Então, tipo assim, a partir de agora eu não aceito esse comentário, não sou assim, XYZ, já era. Você entendeu? Aí, beleza. Aí, cara, aí vem questão de energia, que você já não se coloca em alguns ambientes. Entendeu? Aí vem. E agora esquece, não é uma fala, né? Às vezes o pessoal pede uma dica e tal. Não é uma fala, cara, é um comportamento, tem que ser o seu lifestyle, o seu cara. Entendeu? Entendeu? Você assume um personagem que é o personagem da sua vida. Né? Não adianta você crescer um aqui, outro aqui, outro aqui. Não existe isso. Não existe isso. E eu acho que, né, até quando você fala de comportamento, às vezes a gente vê muitas pessoas trazendo, eu levo só pra isso aqui, mas não tem como a gente separar, não né? Tem, cara, é muito difícil. Tá em tudo, né? Tá em tudo na nossa vida. Não tem como, cara. Você vai fazer ter um negócio, vamos supor, com um amigo, com alguma coisa. Cara, se o cara não leva a sério a família dele, como? Se o cara não respeitar a esposa dele, você acha que ele vai te respeitar? Não tem como, cara. É em todos os relacionamentos, né? É em tudo. Quando você é honesto, você é honesto. Não existe, eu sou honesto ali, mas só agora eu não convém. sou muito. Não, isso aqui convém se eu ser honesto. Não existe, entendeu? É então isso. tem que estar alinhado o princípio, né? Com certeza. Já era. Maravilhoso, gente. Que papo gostoso. A gente fica aqui uns 3 dias. Horas. Tranquilo. Que delícia. Obrigada, muito obrigada. Acho que a gente pode ir encerrando para deixar um espaço para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês. O Fê que falou que estava muito tímido, que não ia participar, eu já tinha me avisado que ele ia ser só o suporte. Falou super. Assim, eu ia vir com a câmera só para filmar. Falou super, foi muito legal. Que bom. Mas eu acho que é muito do que eu acredito, assim, em valores e princípios. E eu acho que a gente não anda sozinho, sabe? Eu acho que é todo um processo de construção. E quando a gente tem alguém, né, ao lado, que de fato é
pra crescer, né? Até às vezes eu falo assim, porque o povo chama meu pai, vou chamar pra pedalar, vou chamar pra não sei o quê. Eu falo, você pode ir, você é totalmente livre. Sim. O final de semana só que é o tempo que a gente tem pra estar junto. Então, se ele entende que ele vai passar o final de semana fazendo, né? Então, assim, eu vejo que a gente é muito alinhado nisso, assim, sabe? De tipo, não, a gente vai fazer... né, a gente tem os nossos compromissos, eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele, mas a gente sempre que possível a gente tá junto, Priorizar sabe? estar junto, né? Priorizar estar juntos, exato. É outra coisa. É isso. Muito gostoso. Adorei, gente. Muito Eu amei obrigada. também. Papo Obrigada. muito bom. Obrigada. Mel, deixa teu contato, deixa o nome do livro. Se precisar encontrar como que faz, deixa tudo aí de novo. Perfeito. É @melsouza.dm, Souza com Z. Os livros, tem alguns livros e o joguinho também tá lá no link do meu perfil. Show. Tá? E é só seguir lá, eu sempre trago coisa nova, tô com umas ideias de produtos novos também. Isso que eu ia te perguntar, se você tem algum produto, tem alguma mentoria para relacionamento, como que funciona? Tá em construção. Ah lá, maravilhosa, tá. Quase que eu entreguei coisa aqui. Tá. Existem alguns projetos em execução. A nossa cabeça não para, né? Não para. Sei bem. Porque eu sou muito também, eu defendo muito que eu sinto o momento das coisas, sabe? Existe a ideia ali do curso, da mentoria, mas eu quero fazer algo pronta para dar espaço, né? E eu quero fazer algo que de fato ajude, não só fazer, porque todo mundo fala que é isso que precisa fazer. Exato. Existe uma necessidade ali, eu vejo que a galera tá me mandando, cara, como eu faço isso? E eu quero transformar isso numa coisa que realmente ajude, entendeu? Eu faço questão, Que legal, Mel. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Foi por maravilhoso. ter participado. Adorei. Obrigada, gente. Eu que agradeço.